Começar. Boa noite a todas as pessoas presentes, sejam todas bem-vindos. É com alegria que a gente realiza neste momento mais um evento sob a tutela, vamos dizer assim, do grupo de trabalho em defesa da escola pública da Faculdade de Educação da USP. Meu nome é Vinícius de Macedo Santos, né? Sou um cara baixo, de cor clara, uso óculos, cabelos encaracolados, meio mesclados, e estou aqui fazendo, às vezes, de representante do GT, né, da Educação Básica, para dizer um pouco o que é o grupo e por que um evento como esse, que será coordenado pela professora Hélida Lança, né, tem uma importância e essa temática está inscrita na própria perspectiva de funcionamento e de realização, nos próprios objetivos do grupo de trabalho, né? Trata-se de um grupo de trabalho criado pela congregação da Faculdade de Educação, em pleno auge da pandemia, no momento em que nós, como professores e formadores de professores, pesquisadores do campo da educação, estávamos muito preocupados com os efeitos da pandemia, né? Com o que poderia acontecer com as populações que frequentam, as crianças, os jovens que frequentam a educação pública e as dificuldades que estavam enfrentando. Como a gente sabe, essas dificuldades não são poucas e sabemos que elas se avolumaram exponencialmente, né, num contexto em que as pessoas estavam tendo que se isolar, ficar em casa e ter atividades remotas, né, com difícil acesso a todos, tá certo? Nós entendemos, então, que a escola, entendemos por força do ofício, né, do nosso ofício, de quem estuda, de quem se relaciona com a escola pública, né, de que havia uma preocupação, havia uma necessidade de nós, professores, nos interrogarmos sobre as questões que afligem, né, a escola, sobre os efeitos da pandemia, mas para além disso, né, porque a gente sabe que a crise na educação pública ela é perene, né, no nosso país, né, ela não é de hoje, sabemos apenas que os problemas se agravaram com a vinda da pandemia, e agora, né, que nós estamos diante de uma situação em que a maioria da população está vacinada e que as atividades retornaram presencialmente, né, nos preocupa, né, como que está a situação das atividades, né, dos professores, como está sendo a integração dos alunos na retomada dessas atividades, quer dizer, sabemos que muitos alunos não conseguiram retornar ainda e sabemos da enorme dificuldade. Então, a preocupação nossa de criar um grupo em defesa da escola pública quer dizer, além da força do ofício, é um compromisso nosso, né? E, para isso, nós entendemos que seria necessário nós termos algumas frentes de trabalho, tá certo? Algumas delas seria de criar situações e criar espaços para que as vozes ecoassem, né, as vozes das pessoas, dos atores que fazem parte da escola pública, dos professores, dos estudantes, das famílias, dos diretores, dos profissionais da educação, né? Reverberasse por meio dos nossos canais, entendeu? Apresentando exatamente a situação e quais são as demandas, as necessidades, né? Que políticas públicas são necessárias para a gente, para essa escola tão maltratada e que sabemos que foi violentamente atingida, certo? É preocupação nossa também trazer as pesquisas, os estudos sobre a educação básica produzidas, né, pelos nossos estudantes, pelos nossos futuros professores, trazer as experiências dessas escolas na versão dos seus docentes, dos seus diretores, como já fizemos eventos aqui dessa natureza. Tá? Também pensamos numa frente de levantar dados, de reunir dados sobre a educação pública
e debatesse isso amplamente, de modo que pudesse, de algum modo, ecoar, né, e produzir efeitos de modo a sensibilizar, tá certo, os governos, as autoridades, né? Nesse sentido, né, é que o grupo se coloca, né, como alguém que está junto à escola, tá certo? Solidário, tá certo? A universidade e a escola como sendo, né, parceiros de sempre, né, e sendo nós uma universidade pública, né, temos esse compromisso, essa responsabilidade, tá certo? Então, além disso, nós estamos também, definimos como uma linha de ação a criação de um site, né, do grupo, em defesa da escola pública, e vamos, ele é um espaço de difusão das atividades do grupo, queremos fazer um lançamento desse site no próximo dia 5 de maio, quando haverá um outro evento, quer dizer, na sequência desse, quer dizer, esse evento de hoje se chama Salário e Carreira, Descaminhos da Rede Pública Estadual da Educação Básica, tá certo? Quer dizer, então, a problemática, a realidade da escola pública, dos nossos colegas e parceiros da educação básica, são questões que nos sensibilizam, são questões que não nos interessam, são questões que achamos que devemos, porque se trata de uma mesma luta, quer dizer, a luta pela universidade pública e a luta em defesa da escola pública é uma luta única, tá certo? E esse compromisso nós o afirmamos a cada momento, tá certo? A professora Hélida vai apresentar os nossos convidados, tá? Mas eu adianto que no dia 5 de maio, às 14 horas, haverá um outro evento que se chamará A Escola Voltou e Agora, tá certo? Com a participação do professor Romualdo Portela e do professor Ocimar Laverse, ambos da Faculdade de Educação, tá certo? E queremos contar com a presença de todos. Tá? Ao mesmo tempo, faço um convite aos colegas professores, aos estudantes da graduação e pós-graduação, aos funcionários da faculdade, aos professores e profissionais de educação da rede pública, né, que se juntem a nós nesse grupo, quer dizer, havendo interesse em participar, é só escrever para o fe@usp.br, manifestando interesse, nós entraremos em contato para convidá-los para as próximas reuniões, certo? Então, em princípio era isso, quero confirmar que a nossa faculdade, nesse momento, está em fase de transição na direção, nós contamos agora com os professores Carlota Boto na direção, e professor Valdir Barzotto como diretor e como vice-diretor, e essa dupla, né, de colegas, né, que estão se dispondo a gerir a faculdade a partir de agora, têm o mesmo interesse que a gestão anterior em manter esse grupo como uma espécie de observatório da educação, atento às questões, como explicitei, e com a disposição de que isso venha a se fortalecer. E para se fortalecer, a gente convoca todos a participarem, tá? Assim como queremos agradecer, que é uma forma de participação muito importante, dos nossos convidados, né, que têm trazido o seu depoimento, a sua experiência para em defesa da escola pública, em defesa dessa causa que é de todos. Tá? Muito obrigado a todos, boa noite. Eu passo a palavra à professora Hélida Lança, que vai, portanto, coordenar o evento de hoje. Obrigada, professor Vinícius. Eu saúdo e agradeço. Né? Boa noite, então, inicialmente, a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Agradeço também a presença dos convidados, e do professor Vinícius e da professora Sônia. É um evento que traz um assunto bastante importante
para as pessoas que têm uma preocupação em defender a educação pública de uma maneira geral. Então, não se trata de um assunto pouco importante ou menos importante que outros. A questão da carreira, ela é definitiva para quem defende qualidade da educação pública. E isso, dentro do que acreditamos, interfere não apenas na vida das pessoas, né, dos trabalhadores e trabalhadoras que estão dentro da escola, mas sim na sociedade que se forma a partir do que se faz com a educação pública de uma maneira geral. Bom, para iniciar oficialmente, eu sou, então, a professora Hélida Lança. Eu trabalho como professora na Faculdade de Educação da USP e também sou diretora de escola na rede estadual paulista. Penso que é importante fazer uma breve apresentação conjuntural para que as pessoas compreendam que esse evento se tornou necessário e urgente na medida em que a nova carreira, o novo plano de carreira foi aprovado na Assembleia Legislativa há algumas semanas atrás, né? Uma aprovação dolorosa, na minha opinião, a gente vai debater um pouco a respeito disso aqui. Então, uma mudança bastante abrupta na carreira dos trabalhadores e das trabalhadoras da rede pública de São Paulo, não apenas para os que estão entrando, para todos, para os que virão, para os que já estão. Então, é uma mudança que foi apresentada pelo governo como uma coisa excelente, que vai trazer muitos ganhos às pessoas que estão trabalhando na rede, e precisamos debater e compreender e divulgar o que, de fato, essa lei, que agora é uma lei, né? O que ela traz e o que ela retira. Vale lembrar que a rede estadual já tem um plano de carreira específico para o magistério desde 1985, né? Além do Estatuto do Funcionalismo Público, que é lá dos anos 60, de 68. Então, existe na legislação brasileira a obrigatoriedade de que as redes tenham planos de carreira. O próprio Plano Nacional de Educação situa isso como obrigação das redes, mas nós já tínhamos em São Paulo uma carreira, ainda que com problemas, ainda que em algumas vertentes ela não andasse, a engrenagem estava emperrada, porque a própria Secretaria da Educação não realizava algumas etapas do que deveria, e nunca percebi a categoria solicitar um novo plano, nem nas conversas com os colegas na escola, nem nas assembleias gerais das entidades representativas, nem nas reuniões regionais do sindicato. Nunca isso foi pauta de reivindicação da categoria de uma nova carreira, né? O que a gente percebia era professoras e professores solicitando correção salarial e cumprimento da carreira que já estava estabelecida. Bom, eu não vou me prolongar, nós temos convidados que vão nos ajudar a compreender como que essa arquitetura da nova carreira, eu vou dar esse nome assim de uma maneira bem irônica, como que isso foi criado e estabelecido. Eu vou deixar, como são várias pessoas, eu vou apresentar cada um e cada uma individualmente antes de sua fala, tá? Mas eu reforço a importância da gente poder discutir esse assunto aqui e do quanto nos honra a presença de vocês, Leonardo, Márcia e Janase, que são os nossos convidados externos, né? Além do professor Vinícius e professora Sônia, da FEUSP, que estão conosco aqui. Bom, dito isso, eu vou apresentar e passar a palavra na sequência
o professor Carlos Gianazzi, que é deputado estadual, mestre em educação pela USP, doutor em história também pela USP e diretor de escola pública. Gianazzi, muito obrigada pela sua presença, passo a palavra para você. Muito obrigado, quero cumprimentar a todos vocês, na pessoa da professora Hélida, obrigado pelo convite, Hélida. Quando eu fiz a pergunta se todos eram da Faculdade de Educação, porque eu fiz o mestrado aí em 1995, ainda com a professora Espósito, Marília Espósito, depois com ainda o professor Nelson Piletti, faz muito tempo, né? E tive aula com a Lisete Arelaro, minha professora, e ela faleceu recentemente, enfim, mas eu, antes do falecimento dela, no final do ano passado, eu tinha aprovado para ela aqui na Assembleia Legislativa uma homenagem, né, que é o colar de mérito da Assembleia Legislativa. Eu me lembro que quando foi aprovado, eu liguei para ela, ela estava doente ainda, se recuperando, no final do ano passado, e ela ficou muito contente, e nós combinamos de fazer uma grande sessão solene, uma homenagem para ela aqui, num grande evento na Assembleia Legislativa, mas aí, enfim, não foi possível, né? Porque ela não melhorou e veio a falecer. Mas dizer que nós vamos fazer mesmo uma homenagem póstuma a ela, com a família, convidar todos vocês. Por isso que eu perguntei da Faculdade de Educação, pelo meu vínculo com a faculdade, né? Eu fiquei muito tempo aí fazendo pesquisa, enfim. Mas olha, é muito importante esse debate sobre essa nova lei, né, que virou lei agora, lei 1374/22, fruto do PLC número 3, que foi aprovado, infelizmente, aqui na Assembleia Legislativa, conhecido como Novo Plano de Carreira. Eu quero falar um pouco dos bastidores da aprovação desse projeto. Houve muito enfrentamento aqui dentro da Assembleia Legislativa, embora não tenha havido... esse é um projeto extremamente autoritário, né, veio como uma medida provisória, não houve debate com as entidades representativas do magistério, nem com a POESP, nem com a UDEMO, nem com a PASE, nem com a FUSE, nem com o CPP, não houve debate algum. É um projeto do governo Dória e do Rocieli, secretário da Educação. E o debate ocorreu aqui dentro da Assembleia Legislativa, mas não houve tempo de uma grande mobilização, porque ele chegou rapidamente, foi aprovado também muito rapidamente, a toque de caixa, né? Eu diria que ele teve o mesmo perfil da reforma do ensino médio, que era também do Rocieli, quando ele era ministro, a gente não pode se esquecer disso. O Rocieli foi ministro da Educação do governo Temer, né? E a medida provisória também foi o embasamento do projeto da reforma do ensino médio no Brasil. E nós conhecemos toda a trajetória dele, lá quando ele foi secretário de Educação do Amazonas, do estado do Amazonas, depois veio para o MEC e caiu aqui em São Paulo. E ele, né, implantando toda essa política educacional neoliberal, extremamente autoritária. Esse projeto de lei aprovado, ele tem várias contradições, é um projeto que, na prática, ele destrói a carreira do magistério, que já vinha mal das pernas, já tinha passado desde a sua aprovação, em 85, quando ela foi estabelecida no governo Montoro, né, na Lei 444, que estabeleceu a carreira do magistério. Depois ela passou por reformulações. Uma das piores foi na gestão da Rose Neubauer, que era professora aí da Faculdade de Educação, em 1997, onde nós já perdemos bastante com aquela reforma que ela fez em 97. E eu até então achava que tinha sido a pior reforma e que a Rose Neubauer tinha sido a pior secretária de todos os tempos da educação do Estado de São Paulo. Hoje eu já não acho mais isso, eu acho que o Rocieli é o pior, né? E a reforma dele também, porque ela é altamente destrutiva da carreira do magistério. E ela cumpre uma função também, não só funcional, de ataques funcionais e administrativos aos professores, mas ela tem uma função, essa reforma ideológica e política gravíssima, que eu vou colocar aqui para vocês, né? Mas esse projeto, ele, em síntese, né, ele transforma salários em subsídios, esse é um ponto crucial do projeto, né? E quando, ao transformar em subsídios, esse projeto, o professor não terá mais
por exemplo, acesso a um quinquênio, a uma sexta parte, a uma licença-prêmio. Ele perde toda a evolução por tempo de serviço, não é uma perda imensa. E ele fica refém de avaliações para que ele tenha um reajuste salarial, um aumento salarial. Ele vai ficar refém de avaliações que serão feitas, com certeza, de forma subjetiva, de forma personalista, porque isso não fica claro na legislação, né? Então, isso é altamente preocupante para nós, o quanto esse professor será refém, né, de um plano de carreira dentro de um contexto já extremamente autoritário. Eu digo, e eu vou mostrar aqui para vocês, porque não tem como entender esse projeto, essa nova lei, dentro do contexto do governo Dória. O governo Dória, desde o primeiro dia em que ele assumiu, ele já fez reformas. O primeiro projeto que ele apresentou foi projeto instituindo privatizações de várias empresas estatais, né? E todo o projeto dele também foi de ataques aos servidores. Ele fez reforma administrativa antes, acabou com as faltas abonadas de todos os servidores. Ele aprovou aquele PL 529, que também prejudicou bastante os servidores, impondo desemprego na categoria, aumentando a contribuição do IANSP. Foram vários ataques. Ele apresentou um projeto que, infelizmente, foi aprovado, diminuindo o pagamento dos precatórios aos servidores, limitando o valor dos precatórios. Vários projetos foram sendo aprovados. Agora, eu queria chamar a atenção, aqui do nosso debate, de alguns aspectos. Olha, na nossa opinião, esse projeto tem a ver também, entre outras coisas, tem uma questão econômica, sem dúvida, mas tem uma questão política e ideológica, que é a seguinte: há um bom tempo que o governo Dória vinha tentando desmobilizar o magistério estadual. O magistério estadual é o maior da América Latina, né, do ponto de vista numérico, e é uma das categorias mais mobilizadas ainda do Brasil, do ponto de vista dos enfrentamentos, das greves, né, das manifestações, a POSP, enfim, o magistério tem uma tradição de luta no estado de São Paulo. Mas o governo Dória foi, aos poucos, quebrando essa mobilização. Primeiro que nós temos 70 mil professores, eu vi que a Elida falou que ela era categoria O do Estado, né? Nós temos 70 mil professores categoria O, precarizados aqui no estado de São Paulo, que são professores que ficam reféns também, né, de um contrato extremamente precarizado, onde ele não tem nenhum tipo de estabilidade. Esse professor tem direitos reduzidos, ele não pode faltar, ele não pode fazer greve. Se ele faz greve, ele fica com falta, e aí ele pode ter o seu contrato rompido, como se fosse uma escola particular. Então, são 70 mil professores nessa situação. Nós temos já mais de 2.000 escolas PEI, que é essa escola do Programa de Ensino Integral. O governo estadual, levando esse número para 3.000 escolas até o final do ano, impondo de uma forma autoritária a transformação de várias escolas em escola PEI, atropelando o conselho de escola, afrontando a gestão democrática da escola pública e implantando esse modelo de PEI. O professor que trabalha na escola PEI também não tem autonomia, ele fica refém, né, de avaliações que são feitas pela própria escola, pela própria direção da escola. Ele não tem estabilidade mais, mesmo ele sendo efetivo, concursado, ele não tem mais estabilidade naquela escola, né? Quando ele faz opção de ficar na escola PEI, ele perde a lotação da escola dele. Ele não perde a lotação do emprego, ele ficará empregado. Mas ele pode ser, diante da avaliação, ele pode ser exonerado daquela escola, se ele não se adapta ao perfil, né, estabelecido pela escola, pela política educacional, pela diretoria de ensino, ou se ele não agrada a direção da escola, ele pode ser descartado, esse professor, e o diretor também, a direção também é descartada aí pela supervisão, pela diretoria de ensino. Não existe mais na escola PEI a estabilidade naquela escola, no cargo daquela escola, daquela unidade escolar. Então, o professor, 70 mil professores categoria O, sem nenhum tipo de estabilidade, com dificuldades. Os professores de categoria O não conseguem fazer greve, manifestação, porque eles são punidos, eles não podem faltar. É muito difícil mobilizar essa importante categoria
presta um trabalho fundamental no Estado, e bem numerosa, mas ele, né, é uma categoria que tem esse limite. Agora, na escola PEI, é pior ainda, porque mesmo o professor sendo efetivo, concursado, ele fica refém dessas avaliações. Então, se ele vai para a greve, se ele vai para a manifestação, se ele vai na reunião do sindicato, se ele se manifesta criticamente em relação à política educacional adotada, ele pode ser exonerado daquele cargo. Daí ele fica adido, ele volta para algum lugar, mas ele não fica mais naquela escola PEI. Agora, com esse projeto, piora a situação, porque agora você vai ter o professor que optar pela nova, entre aspas, carreira, esse professor vai ficar refém também de avaliações, né? Mesmo que ele não esteja numa escola PEI, ele fica refém, porque ele vai ser avaliado para que ele tenha algum tipo de reajuste salarial, que tem aumento, ele vai ficar refém de avaliações subjetivas e personalistas. Mas isso é tão grave que o próprio projeto, eu denunciei muito isso durante todo o debate, tem um artigo que ele é muito... que ilustra bastante o que eu estou dizendo, que é o artigo, se vocês lerem depois, com calma, o artigo 51 da lei, agora já leram o projeto, mas é o mesmo artigo do projeto e agora da lei. O artigo 51 fala sobre a permanência dos professores nas escolas PEI. Diz o seguinte, eu vou ler aqui só para vocês entenderem melhor. Ó, a permanência dos integrantes do quadro do magistério nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral PEI será disciplinada em regulamento próprio e está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos. Tem alguns requisitos básicos aqui, mas o que me chama mais atenção, que chamou a atenção de todos nós e mostra o caráter autoritário desse projeto e dessa linha de argumentação que eu estou citando aqui para vocês, é a seguinte, ó, parágrafo 1º, é permitida, vírgula, no interesse da administração escolar, a imediata cessação da atuação do docente nas escolas PEI. Olha só, é permitida no interesse da administração escolar, ou seja, nem haverá mais avaliação. Vocês entenderam? Se a avaliação já era subjetiva na escola PEI, o professor, anualmente, ele é avaliado, aquela avaliação 360, que eles falam. Agora piorou com essa nova lei do Roscielli, porque agora nem avaliação mais será necessária para que um professor seja afastado da escola. É o artigo 51 da Lei 1374. Então, o que eu estou dizendo é que esse projeto faz parte de um projeto bem maior, que tem também interesses políticos e ideológicos para quebrar, na verdade, a coluna vertebral do movimento sindical do magistério estadual, para desmobilizar ainda mais. Já é difícil mobilizar, agora imaginem vocês com todas essas limitações. Você vai ter uma parte do professorado da categoria O, 70 mil, a outra parte trabalha em PEI, escola PEI, no ensino médio. Então, nós vamos ter, até o final do ano, se nada for feito, 3 mil escolas PEI. É muito. A rede estadual tem 5 mil escolas, então você vai ter mais da metade nesse programa. Esses professores ficarão, né, com limitações. E fora os que ingressarem ainda na nova carreira, que terão várias limitações também do ponto de vista da avaliação. Então, esse é um caráter... É lógico, tem outras características o projeto do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista funcional, acho que dá para a gente aprofundar aqui, mas esse aspecto é altamente preocupante, por isso que nós denunciamos exaustivamente esse aspecto durante todo o processo aqui na Assembleia Legislativa. 5 minutinhos, por favor, desculpa. Está faltando 5 minutos, é isso? Ah, tá bom. Então, eu já quero fechar, eu quero levantar esse aspecto do projeto, que é um projeto complexo, com muitas contradições, né? É um projeto que você não sabe ao certo, ele vai precisar de várias regulamentações ainda, porque ele não é claro, né? Muita coisa aqui não é auto-aplicável ainda, então ele mesmo vai jogando, né, para a regulamentação através de resoluções, portarias, decretos, então ele fica muito no ar, ele tem várias contradições. Quando ele foi aprovado, eu falo que ele foi um projeto da chantagem, eu debati muito isso com o Roscielli, porque o que ele fez?
ele incluiu nesse projeto também um reajuste salarial de 10% para o magistério, e dentro dele ainda incluiu uma outra parte, porque esse é um projeto de reforma da carreira do magistério, e não de outros setores da educação. Mas o que ele fez para pressionar a aprovação do projeto, ele, além de colocar o reajuste, que não faz parte desse projeto, o reajuste salarial, era referente a um outro projeto, o PLC 2, que tratou do reajuste para todo o funcionalismo público, inclusive para os servidores do quadro de apoio escolar, mas ele deixou de fora o magistério, justamente para fazer a seguinte chantagem. Ele jogou os 10% aqui nesse projeto e também uma regulamentação de uma parte da evolução funcional do QAE e do QSE, que é o setor dos servidores do quadro de apoio escolar. Entenderam? Justamente porque se a gente votasse contra o projeto de lei, nós estaríamos votando contra os 10% do reajuste salarial e contra 40 mil servidores do quadro de apoio escolar, que são aqueles servidores que, né, trabalham na secretaria da escola, no pátio da escola, que são servidores fundamentais até para a abertura e funcionamento das escolas, e que têm salários arrochados. Esses servidores, na prática, não ganham nem o salário mínimo. O salário, com os descontos, cai abaixo de R$1.000. Tão grave que é a situação deles. Ele fez essa chantagem. Nós tentamos desvincular, né, não conseguimos. Então, nós tivemos que fazer um malabarismo ali para tentar sair dessa armadilha do Roscielli, mas ele queria aprovar a todo custo o projeto para, no final, dizer que, né, na verdade, tem um caráter extremamente eleitoral, porque ele é candidato a deputado federal, está em plena campanha, instrumentalizando. Agora ele saiu, tanto é que ele não é mais secretário, mas deixou a professora Renilda, que acompanha ele desde o Amazonas, da Secretaria do Amazonas, ela é o braço direito dele, ele continua secretário, mas informalmente, porque ela que conduz todo o processo, mas ele é candidato, e o Dória também. Então, é uma vitrine eleitoral. Ele vai dizer, nós transformamos 3.000 escolas do estado de São Paulo, escolas PEI, e nós também estamos dando um piso acima do piso nacional salarial. Nosso piso aqui é de R$5.000 por 40 horas semanais, diferente do piso nacional, que por 40 horas é de R$3.845. Então, é só uma vitrine eleitoral e nada mais. É um projeto vazio, um projeto oco, que vai deixar um rastro de destruição. Tanto o projeto de PEI, e aí a Repu tem estudos, né? Acho que, não sei, a Márcia pode falar, a Repu fez várias denúncias importantes mostrando que PEI, além de ser um projeto autoritário, é um projeto excludente, exclui alunos, né? Nós temos várias regiões do estado de São Paulo onde já tem déficit de vagas no ensino médio e também no ensino fundamental, porque uma escola PEI, uma escola que vira PEI, se ela tem 1.000 alunos e ela é transformada numa escola de tempo integral, ela vai atender só 400 alunos. Os outros 600 serão matriculados em outras escolas. E você vai estrangulando a rede, né? Tem lugares que já há crise, não há como atender mais a demanda, principalmente em EJA e no ensino médio regular, sobretudo para alunos que trabalham, né? Então, mas o que vale para esse governo Dória, / Rodrigo Garcia, é propaganda. É um governo que vive de marketing e ele vai fazer isso. Só interessa dizer que ele implantou a escola de tempo integral no estado de São Paulo, vai fazer isso no Brasil todo como presidente da República, né? E também que ele paga o maior piso salarial do Brasil, que é de R$5.000 para os professores. Só que nada disso é real, nem esses R$5.000, depois a gente pode aprofundar isso, tá? Então, são essas contradições, entre tantas outras, que eu gostaria de levantar aqui para o nosso debate, esse aspecto ideológico e político e de controle do magistério e da luta aqui em São Paulo. Obrigada, Janase. Eu vou pedir licença para só acrescentar. Eu disse que eu sou categoria O, mas, na verdade, o meu contrato temporário é na Faculdade de Educação, que também atravessa um processo de precarização do trabalho, mas aí seria assunto para uma outra mesa, né? O desmonte, não, eu entendi, Alida. Não entendi. O desmonte da educação pública, né? Ele tem várias frentes, né? Na rede estadual... Não, seria o equivalente.
eu tenho 32 anos, e estou 32 anos de rede, não de idade, quem me dera, né? Eu estou naquela parcela das pessoas que não vê aumento nem com a nova carreira, nem com a antiga, e que está vendo os novos colegas terem um salário igual a quem já tem 30 anos de rede. E não que a gente desmereça os novos colegas, todo o respeito a quem está chegando, mas é porque tem que ter um plano de carreira, de valorizar a permanência e a formação de quem está lá. Então, acho que uma das questões aí é isso que você bem colocou. E aí, uma coisa importante que eu poderia ter falado no início, mas não falei, vou falar agora, o Rocieli foi convidado a participar dessa mesa e também com a possibilidade, se ele não tivesse agenda, de encaminhar alguém que pudesse representar a SEDUC. Mas, como é de costume, ele nem sequer retornou ao nosso e-mail de convite. Tá? Bom, eu vou passar a palavra agora para o Leandro. Leandro, muito obrigada por você ter vindo. Gente, o Leandro é companheiro de luta aí da rede, né? A gente descobriu que há 30 anos a gente está mais ou menos no mesmo lugar, né? Na mesma trajetória. É o professor Leandro Alves Oliveira, ele é coordenador do Fórum Estadual da Educação de São Paulo, secretário-geral da PUESP, professor de matemática da rede pública e também da rede privada e conselheiro da SPPrev. Então, Leandro, muito obrigada. Eu passo a palavra para você e agradeço mais uma vez. Obrigado, Hélida. Em seu nome, eu quero cumprimentar a todos os organizadores aqui da Faculdade de Educação da USP, cumprimentar o nosso professor querido Vinícius, o Léo, a nossa querida Sônia Maria, a Márcia, e todos que estão nos assistindo pelo YouTube e que estão participando desse importante evento, desse importante debate, porque é esclarecedor, né? Porque a sociedade e os estudantes e uma grande parcela da população acha que o professor está sendo, de fato, valorizado com esse projeto, né, que o professor está sendo valorizado, né, que é uma carreira brilhante, é o que eles vão usar, como o Janazzi disse, eles vão usar nesse processo eleitoral, onde ambos são candidatos, tanto o ex-secretário de Educação Rocieli, como deputado federal, e o Dória como candidato a presidente da República. Antes de entrar no tema específico, né, com relação a esse fatídico projeto, né, esse desmonte da carreira profissional, eu preciso falar um pouco sobre o Fórum Estadual de Educação, né, da importância do Fórum Estadual de Educação para chegar exatamente no nosso tema aqui hoje. Porque o Fórum Estadual de Educação ele teve um papel importantíssimo na construção do Plano Estadual de Educação. E dentro do Plano Estadual de Educação aqui no estado de São Paulo, que são 21 metas, é diferente do Plano Nacional, que tem apenas 20 metas, a meta 17. E a meta 17 justamente que fala sobre valorização, sobre carreira, da importância de valorizar o profissional em educação. E o Fórum Estadual participou de toda essa construção nos CONAES, né, que foi um momento rico da história educacional desse país. O CONAE, houve outras conferências anterior a essa, mas os CONAES de 2010, o CONAES de 2014, 2018, o ano passado, nós tivemos o prazer de realizar de forma virtual a CONAP, que é a Conferência Nacional Popular de Educação. Os estudantes e todas as pessoas que estão aqui nos assistindo precisam entender um pouco que ainda está havendo uma certa confusão, né, em toda a rede educacional brasileira e paulista, principalmente, CONAE, CONAP, né? O que é isso, né? CONAE é a Conferência Nacional de Educação, né, que foi criada no governo popular, um governo que colocou aportes financeiros do governo para que todos os municípios, todos os estados debatessem a educação profundamente. Foi a partir dali, 2010, 2014, que nós conseguimos construir o Plano Estadual, o Plano Nacional de Educação. E, consequentemente, o plano estadual e os planos municipais de educação. Só que, infelizmente, após o golpe do governo da Dilma, o presidente Temer destituiu, de certa maneira, o Fórum Nacional de Educação e algumas entidades
criaram o Fórum Nacional Popular de Educação. Então, o Fórum Estadual aqui em São Paulo, ele não rompeu com o governo. Em 2018, inclusive, nós participamos da organização tanto da CONAI, que era do governo, quanto da CONAP, que era dessas outras entidades, e esse ano nós resolvemos participar efetivamente somente da CONAP. Então, o Fórum Estadual de Educação, que é o responsável pela organização das conferências aqui em todo o estado, nós dividimos o estado em 18 grandes polos, passando o ano passado inteiro debatendo a educação em todos os seus níveis, em todos os seus segmentos, para daqui 2 meses participarmos da CONAP, que é a Conferência Nacional Popular de Educação, que vai acontecer na cidade de Natal recentemente. E está havendo, nesse momento também, a CONAI, que é ligada ao Fórum Nacional de Educação, por parte do governo, e algumas entidades, alguns municípios estão realizando, e o fórum não está na organização, mas a gente tem participado, e recentemente eu participei em São José do Rio Preto, também de um debate sobre educação, que nós não podemos nos furtar de debater em educação em qualquer que sejam as esferas, né? Se é CONAI, se é CONAP, mas eu quis fazer esse esclarecimento para chegar na meta 17, porque a meta 17 foi um grande avanço, como eu disse, foi debatido com toda a sociedade brasileira, como valorizar o profissional em educação, de que maneira valorizar o profissional em educação, né? Então, na meta 17 diz que o salário, a remuneração desses profissionais da educação deve ter a média de todos os profissionais de ensino superior. Então, você faz um cálculo da média de todos os profissionais de ensino superior e os professores deveriam receber exatamente igual. Só que a discrepância chegou a 72% no decorrer desses anos. Hoje reduziu um pouco mais. O Geras disse muito bem que esse projeto ele mostra uma face para a sociedade paulista de que, nossa, o professor vai receber R$5.000 inicial, isso é um belo salário. Então a sociedade fala, não, o professor está reclamando de quê? Está querendo falar em greve por quê? Por que o professor tem que reclamar se ele está sendo valorizado? Só que, como foi dito, existem muitas nuances dentro desse projeto, muitas regulamentações que ainda precisam ser feitas, né? E é um projeto que, na realidade, desmonta, não tem outro nome, né? É um grande desmonte da nossa carreira. No período de 2011 a 2014, foi um momento muito rico para discutir carreira. O secretário da Educação era o professor Herman, nós tínhamos uma comissão paritária dentro da Secretaria de Educação. Essa comissão paritária tinha entidades sindicais, COP, OESP, CPP, o DEMO, a PASE, né? Todas as entidades que conhecem a educação do chão das escolas, as suas vivências, levaram as suas contribuições para construir esse plano de carreira, junto com membros do governo, da Secretaria de Educação. Passamos 2 anos e meio debatendo a educação e construindo um belo plano de carreira. Só que, infelizmente, foi engavetado. Até o professor Palma, né, vocês conhecem muito bem, foi coordenador também do Fórum Estadual de Educação, tem participado ativamente com a gente aí em várias atividades, saiu até do governo nessa época, porque ele não concordava com a postura do governo de tudo aquilo que a gente construiu ter ficado engavetado, não ter sido colocado em prática. Essa carreira que está sendo apresentada, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, ela está atingindo coisas muito importantes na história da educação, como a 444, que o Genasi relatou muito bem, de 85, que é o Estatuto do Magistério, a 836, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a 958, de 2004, e várias outras leis foram atingidas com esse desmonte, com esse projeto que está sendo implementado. Hoje, na rede, o governo usou de uma estratégia muito baixa, muito ralé, para colocar esse projeto no apagar das luzes, porque é um fim de governo, né? É um momento onde o governo está pensando em se reeleger, está pensando em políticas partidárias, não está pensando em educação em momento nenhum, em valorização de forma alguma. Nesse apagar das luzes, ele coloca um projeto porque ele sabe de dados. Né? O Geras colocou alguns aqui como categoria O, né? Que a Hélida tem passado por isso dentro das universidades também. Essa precarização chegou também dentro das universidades, não está só na rede pública estadual. Nós temos entre categoria O, que é o professor precarizado, para quem não entende dessa sopa de letrinhas, que foi criado por esse mesmo PSDB em 2007,
O categoria O é o contrato precário, não tem direito nenhum, é o professor que é recém-formado. Categoria F é aquele professor que tem uma certa estabilidade. Ele já estava na rede em 2007 e conseguiu essa estabilidade. Então, esse professor categoria O, que é o precarizado, que não tem contrato e não tem um vínculo oficial com o Estado, né? Já fizemos denúncias até na ONU com relação a esse contrato, que não existe um contrato tão precarizado quanto esse. O categoria F, os dois juntos correspondem a 50% da rede estadual hoje. E os outros 50% são os efetivos, que prestaram concurso, que estão, como eu e a Hélida aqui, há 30 anos no magistério. Então, esses professores, esses 50% dos professores que estão na rede através de concurso público, passaram por várias gestões, né? Eu e a Hélida, nesses 30 anos, passamos só 30 anos só com o PSDB. Nós não tivemos a oportunidade de respirar uma outra forma de governo, outro olhar para a educação no estado de São Paulo. Esses 50% vão ser atingidos mais duramente. Esses outros 50%, que é o precarizado, que já não tem um salário legal, não tem condições de trabalho legal, o O e o F, que são assim teoricamente chamados, estão com um olhar diferenciado nesse projeto, porque ele colocou como lustre, bonito, início de carreira, R$5.000. Então, um professor que está ganhando R$2.000, R$2.500, né, extremamente pauperizado, porque ele já vem, é um projeto, como o professor Vinícius colocou na sua fala, é um projeto que já vem há anos de precarizar a educação, de desvalorizar os profissionais da educação. Então, ele já está pauperizado, ele se deslumbra em verificar. Em ter R$5.000 de salário, para ele isso é o que importa. É olhar o momento de dificuldade que ele passa pós-pandemia. Não vamos entrar nem no mérito do grande caos educacional que nós estamos vivendo no Brasil. Acho que é uma mesa específica, né, que vocês vão estar podendo debater em outro momento, porque essa geração, né, é até ruim, eu não gosto de falar dessa forma, essa geração que veio do Covid, de estudantes, nós vamos sofrer muito, nós vamos ter anos. Nós sabemos que a educação, tudo que se investe, se faz em educação hoje, você vai colher frutos ao longo prazo. E com esses problemas graves que nós tivemos em virtude da Covid, nós vamos ficar muitos anos com uma defasagem educacional muito grande, e vocês todos sabem muito bem disso. Agora, a meta 17, que foi feita no plano nacional e no plano estadual, para poder valorizar, de fato, o profissional, ela tem um prazo. Ela vence agora, porque na meta 17 ele tinha 6 anos para fazer com que esse profissional da educação, que esse professor, chegasse a esse piso salarial mínimo aí, dessa média dos demais profissionais de ensino superior. E vai acabar agora no meio do ano, em junho, julho agora desse ano, essa meta se conclui. Então, ele usou essa precarização da rede, essa divisão, essa fragmentação da rede que já existe, e usou o que está cumprindo a meta 17, dando esse piso de R$5.000. Agora, a gente precisa fazer algumas considerações, né? Esse projeto, essa nova carreira, esse desmonte da carreira, ele vem através de um atropelo, de uma forma autoritária, sem debater com ninguém, né? Sem ouvir a rede. Mostra que transparência e democracia nesse governo não existia mesmo. Como já foi dito aqui, ele não recebe nenhuma entidade, ele não dialoga com a sociedade. O Fórum Estadual de Educação é uma entidade ligada dentro da Secretaria de Educação. Nós participamos com mais de 70 entidades da sociedade civil, inclusive entidades de ensino superior que participam do fórum, e ele não recebe o fórum. As nossas reuniões são dentro da Secretaria de Educação, na Praça da República, e ele não nos recebe, não debate, não discute com a gente. E um outro problema que a gente está vivendo é com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi instituída pelo governo Bolsonaro. A Secretaria de Educação parou de dar informações de como está o acompanhamento das metas, porque é um dos papéis, tanto da Comissão de Educação da LESP e do Fórum, é responsabilidade nossa, o Ministério Público nos cobra esse acompanhamento, monitorar as 21 metas do Plano Estadual de Educação. O próprio FDE, que faz parte do Fórum, nós fizemos uma reunião, para vocês terem ideia, nós fizemos uma reunião no Ministério Público há 15 dias atrás, com o Faustinone, do GEDUC, lá do Ministério Público, e levamos essa representante do FDE. Ela disse que a própria Secretaria de Educação não passa informações para a FDE, que é um órgão ligado à Secretaria de Educação.
né? O INEP, nós não temos informações do INEP, porque o governo federal também não, né? Já se passaram 5 ministros da educação, inclusive ministro que nem era brasileiro, nem sabia falar português, e agora virou um balcão de negócios, né? Precisa, né, até uma pressão nossa, eu acho, da sociedade, de abrir uma CPI lá no MEC, porque virou um balcão de negócios. Então, o INEP não passa informações coerentes para a gente poder realizar esse acompanhamento. O IBGE não está tendo informações. As poucas informações pontuais que são disponibilizadas são com dados que eles querem trabalhar com esses dados. Então, a amplitude do plano está sendo jogado no lixo, o Plano Nacional e Estadual de Educação. Agora eu vou entrar na nova carreira, não sei se meu tempo já está esgotando. O teu tempo está acabando, Leandro. É 5 minutinhos ainda? Isso. É isso? Então tá, vamos lá. Esse desmonte do projeto de lei 3, né, que era a lei complementar 1374, a bandeira que a gente levanta, tanto no Fórum Estadual quanto da PUESP, que é o Sindicato dos Professores aqui do Estado, é carreira sim, subsídio jamais. Como já foi dito pelos outros palestrantes, o que é o subsídio? Por que o governo está optando por essa forma de pagamento, né, essa forma de remunerar os profissionais de educação e mudar toda a carreira? Uma carreira linear, uma carreira que vai precisar muita regulamentação, porque da forma que está colocado na lei tem muitas lacunas a serem preenchidas. Né? Cadê o que eu queria falar sobre a nova carreira? Aqui, ó. Nós realizamos até algumas audiências públicas na Assembleia Legislativa, em virtude do mandato da professora Bebel, que é presidente da PUESP, que foi presidente da Comissão de Educação, para debater com outros estados que já passam por essa situação de subsídios, né, como Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Minas Gerais conseguiu reverter esse projeto quando houve um governo progressista que viu que essa carreira, essa forma de pagamento através de subsídios era equivocada, para a gente poder entender e saber como lutar. Né? Lá na Assembleia Legislativa, sabemos que a correlação de forças né, o governo passa o trator mesmo. Eles levam o projeto de urgência, temos lá 22 deputados que a gente pode contar para um projeto tão importante como esse. E aí nós conseguimos detectar que o subsídio seria para pagar deputados, governadores, gerentes públicos, agentes públicos, né? E não para pagar uma categoria tão grande. Nós estamos falando de 200 mil professores na rede estadual hoje, né? 100 mil efetivos, 100 mil entre categoria O e F, para ter mais ou menos uma ideia. Então, por que ele resolveu pagar em forma de subsídio? Primeiro, não debate, não discute, né, de forma autoritária, não sente a rede. Mostra claramente, como já foi dito pelo Genasi também, que é um projeto político eleitoreiro. Não tem outra explicação. Não existe nada de valorização nesse projeto. Para vocês terem ideia, o aumento ele é também ilusório, porque muda o patamar de imposto de renda. Os profissionais, com esse R$5.000, vão ter que pagar imposto de renda maior, de 27,5%, que é um outro nível de alíquota. E reduz drasticamente os direitos adquiridos e a valorização dos profissionais. Eu, a Hélida e tantos outros profissionais da educação com 20, 15, 30 anos, vai ser jogado no lixo. Né? A formação, a experiência, isso não está sendo contado em nada, absolutamente nada. Então, o questionamento não é o profissional que acabou de entrar na rede agora receber 5 e eu que estou com 30 anos receber 5. Não é só isso. A questão não é só financeira. É todo o desmonte mesmo que está na educação. Qual a vantagem para um estudante que é a ponta mais sensível, mais frágil de todo o processo educacional? Não tem. Nenhuma. As PEIs, que foi falado tanto aqui, essa PEI é uma grande exclusão. A BNCC do ensino médio é uma grande exclusão. Tanto é que nós conseguimos barrar lá no Memorial da América Latina a audiência pública que ia ter aqui no estado de São Paulo, porque é uma grande balela esse protagonismo fictício dos estudantes do ensino médio. Então, é escola para rico e escola para pobre, isso está muito claro. Para terminar, já que meu tempo acabou, nós estamos vivendo um momento muito difícil na sociedade brasileira, né? Como eu disse, um governo federal que não só pensa em fazer balcão de negócios no MEC, né? Trabalhar em escola cívico-militar, escola sem partido, né? Tira recursos de universidades, de institutos federais, da própria educação. O governo o Bolsodória, né? A gente tem que lembrar isso, porque o Dória fez campanha e se elegeu em cima disso,
faz a mesma política e ele avança, né? Porque ele queria fechar o Butantan, né? E hoje ele quer usar a bandeira do Butantan como para ele poder ter votos sendo o homem da vacina. A gente sabe que não é bem assim, que há muita hipocrisia por parte tanto do Rossielli quanto do secretário de Educação. Uma pena ele se furtar, ter participado de um debate quanto esse. Já tivemos oportunidades na Assembleia Legislativa, mas lá na Assembleia Legislativa não permitem, né, ter essa democracia de ouvir e fazer críticas. Mas tanto o Rossielli como o Dória colocaram na lata do lixo a educação paulista. Como eu já falei, é um projeto do PSDB, é um projeto neoliberal que vem desde a década de 90, com as fragmentações jogar uma parcela da educação para os municípios, né, a municipalização que aconteceu na década de 90, que tudo começou ali. O Estado não tem condições de ter uma educação de qualidade, vamos dividir a responsabilidade para os municípios, e agora chegou no grande momento que eles queriam, com a abertura, né, com o apoio também do governo federal, de privatização. É isso que está por detrás, são entidades, empresas privadas que estão de olho nesse filão que é a educação básica no Brasil, e no estado de São Paulo não é diferente. Eu agradeço novamente a Hélida, em nome de todos aí da Faculdade de Educação da USP, e estamos aqui para outros esclarecimentos. Obrigado e desculpa ter ultrapassado o meu tempo aí, Hélida. Imagina, Leandro. Obrigada a você por trazer tanta coisa importante para a gente. Quanto mais a gente reflete e estuda, mais assustado a gente fica. É bem complicado mesmo. Bom, eu vou agora, na sequência, passar a palavra para a professora Márcia Giacomini. Ela é doutora em educação aqui pela FEUSP. Atualmente é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo e participa da Rede Escola Pública e Universidade, a REPU. Márcia, eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. Passo a palavra para você, e quando você quiser que eu projete os slides, você vai me guiando aí, que eu vou fazendo, tá bom? Obrigada. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando. Boa noite, Hélida. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Grupo em Defesa da Escola Pública, aqui na pessoa da professora Hélida, e cumprimentar os colegas aqui da mesa, a professora Sônia Krupa, os professores Leandro, Vinícius e o deputado Carlos Gianazzi. Dizer que é um enorme prazer compartilhar essa mesa, essa live aqui com vocês, essa discussão é bastante importante. Bom, você me avisa, Hélida, faltando 5 minutos aí, eu vou tentar correr um pouco aqui na preparação da minha fala, passando mais rapidamente por essa primeira parte. Eu te aviso, tem alguns slides que são dados, então vou pedir para você projetar, mas só aqueles que têm dados, porque aí acho que é importante. Eu queria localizar a minha fala sobre a carreira e o salário. Eu vou voltar um pouquinho para falar da carreira atual, eu quero voltar um pouquinho na história da carreira na rede estadual, mas eu também quero localizar a discussão da carreira na rede estadual com as reformas educacionais, porque eu acho que a gente tem que discutir esta carreira, essa proposta de nova carreira, no contexto da política educacional na rede estadual paulista. E eu quero colocar o foco dessas reformas ou dessas contra-reformas, eu acho que fica mais adequado a gente falar em contra-reformas, em 2 lugares. Eu acho que na questão da gestão, da perspectiva gerencialista de gestão que está colocada hoje na rede estadual, e as reformas curriculares, ou seja, aquilo que tem sido feito em torno do currículo, que são 2 formas de controle do trabalho docente, do trabalho pedagógico. E isso
depois, no final, eu vou fazer uma amarração disso, uma vinculação disso com a questão da carreira e do trabalho docente. Mas vamos voltar um pouquinho na questão da carreira na rede estadual paulista. E eu vou tomar como marco histórico o Estatuto do Magistério de 85. Eu acho que a gente pode ter como uma legislação que consagrou, vamos dizer, um plano de carreira que tinha uma concepção de carreira e de educação completamente distinta do que nós estamos vendo hoje, é o Estatuto do Magistério de 1985, que foi construído dentro da correlação de forças e do que foi possível naquele momento, mas foi resultado ali das lutas e da organização da categoria e de um momento distinto também, de um momento da luta contra a ditadura, o processo de redemocratização do país. Tal. Bom, a partir daí, já isso acontece em 85, em 97 a gente já tem a primeira mudança com a Rose Neubauer, eu vou concordar com o Gianazzi, a Rose já faz a primeira mudança, uma mudança muito significativa no Estatuto de 85, a partir daí a gente continua tendo mudanças, mas a mudança que, vamos dizer, que vai coroar aquilo que ela começou lá em 97, essa proposta, na minha compreensão, essa proposta que o Roscielli trouxe, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa na Lei Complementar 1374 de 2022. Eu acho que essa nova carreira, ou seja, essa proposta, essa lei, é o que consagra aí aquilo que, de certa forma, já estava sendo pensado desde quando a Rose Neubauer começou a reformular o plano de carreira e pensar toda uma política para a rede estadual de ensino lá em 1995. Então, nós podemos pontuar aí essa reforma naquele período, 97, depois nós vamos ter algumas mudanças ainda naquele período 2007 e 2010, não foi exatamente a Maria Helena que fez, mas foi o Paulo Renato. Depois nós temos essa discussão que o Leandro fez referência, 2 anos discutindo na gestão do Hermann, depois engavetou tudo e fez uma mudança, a revelia daquilo que foi discutido, e agora vem essa proposta de plano de carreira. E qual era a situação da rede estadual de ensino nesse período? Veja, nós estamos falando do estado mais rico da nação, e estamos falando do estado que não estava pagando o piso salarial. Nós estamos falando do estado que não pagava o piso salarial profissional, o piso, a lei do piso, que não cumpria a lei do piso, que para cumprir a lei do piso pagava uma complementação. Esta era a situação da rede estadual. Há vários anos, desde 2016, a rede estadual vinha pagando uma complementação para uma parcela dos professores, inicialmente o PEB 1, mais recentemente também PEB 2, para complementar o salário daquela parcela da categoria que estava no início de carreira, para complementar o piso. Então, eu vou trazer uns dados para vocês aqui, que é de uma pesquisa que nós fizemos uma grande pesquisa que estudou as 6 gestões do PSDB, de 95 a 2018, vários aspectos da política educacional, e um dos aspectos foi a carreira, as condições, as relações e condições de trabalho do magistério paulista. Para vocês terem uma ideia, de 95 a 2018, o período que nós estudamos, o PEB 1, os professores
dos anos iniciais, ele teve um crescimento no salário de 220,9%, e o PEB2 de 226,8%. Acontece que a inflação nesse período foi de 322,3%, ou seja, a inflação foi superior ao aumento que se teve, portanto, teve perdas no salário. Tá? Hélida, coloca o slide 6, que eu vou mostrar uma coisa que estava acontecendo para compreender por que a categoria, quando o governo oferece uma carreira e diz que vai pagar R$5.000 ou que está dando X% de aumento, ela acaba se entusiasmando. Então, esse é o slide. Pode passar para o outro, esse é já pode passar para o seguinte. Para o Léo, nosso super Léo, que está aqui dando apoio técnico, para ele colocar a sua tela para quem está assistindo no YouTube também. Por favor, Léo. Então, já está no correto, Léo, tá certo. Olha o que acontece aqui. 2009 é o primeiro ano em que se paga o piso salarial profissional. Naquele ano se pagou R$950 de piso salarial. O vencimento inicial do PEB1 em São Paulo era de R$ 1.309,17. Portanto, aqui em São Paulo, o professor dos anos iniciais, ele tinha um vencimento base, não era nem o salário dele, era o vencimento base, porque a remuneração ainda tem outras coisas que compõem a remuneração, mas o vencimento base era superior ao piso em 37,8% a mais. Ou seja, em 2018, o piso era 2.455,35 e o vencimento do PEB1 era 2.233,0,2, ou seja, 9% a menos. Enquanto o piso teve um aumento nesse período de 158%, o vencimento do PEB1 teve um aumento de 71%. Ou seja, e por isso que o governo estava pagando uma complementação para chegar no piso, para não ficar abaixo do piso, para uma parcela da categoria. Isso significa que o governo do estado de São Paulo estava pagando salários aviltantes para a categoria. Então, é uma política que leva a categoria a uma situação tão absurda, que, ao apresentar essa proposta de carreira, faz com que as pessoas tenham, inclusive, uma certa dificuldade de pensar no significado dela, que vou falar um pouquinho mais para frente. Léo, pode pôr o slide seguinte, que vou falar mais uma coisa sobre... Não sei se vocês estão vendo, aqui para mim está um pouco pequeno, mas vou explicar o que é isso. A carreira a carreira atual também, né? Porque essa nova carreira, ela é opcional, mas a carreira existente. Além de pagar um vencimento muito baixo, ou seja, uma remuneração baixa, um vencimento baixo, a progressão na carreira existente, não nessa nova que foi votada, ela era muito dificultada, ou seja, era muito difícil progredir na carreira. Então, esse era um problema. O que eu quero dizer com isso? Se vocês olharem nessa tabela, vocês vão ver que a maior parte da categoria está no início da carreira. Isso não significa que as pessoas são jovens ou entraram na carreira recentemente, entraram na rede recentemente. Essa é uma rede muito antiga. Então, não é que elas estão há pouco tempo na rede, é porque elas não estão progredindo na carreira. E isso é um problema muito sério. E com isso, depois também quero falar um pouco da nova carreira. Então, isso aqui também é uma questão bastante séria. Pode retirar os slides. Então, e o que significa isso? Significa que quando você não progride na carreira, não adianta você ter uma carreira que você pode chegar no final, como está propondo aqui o governo, nessa tabela do subsídio,
é uma carreira que tem 15 referências, e ele está dizendo que você começa no L1 com 5 mil e pode chegar no L15 com 13 mil. Ocorre que se ele dificultar sobremaneira a progressão na carreira, e provavelmente vai dificultar, porque não está absolutamente claro como você vai progredir de fato, na lei isso não está claro, e você não conseguir passar do L3, 4 ou 5, você não terá salário de 13 mil no final da carreira. Você vai ficar estacionado no salário de 6 mil, de 7 mil, por aí. E terá perdido sexta parte, os quinquênios, porque você fez opção por uma carreira que é subsídio, você abriu mão dessas gratificações por tempo de serviço. Então, são questões que precisam efetivamente serem muito debatidas agora nesse processo de adesão. Obviamente que, diante do salário que as pessoas têm e de uma carreira existente, que, como eu mostrei, a maior parte não tem, de fato, conseguido uma progressão justa nessa carreira, ao olhar para essa tabela da nova carreira, as pessoas, às vezes, se entusiasmam por ela e podem fazer essa opção. Bom, as justificativas para essa nova carreira que o governo apresentou... Márcia, 5 minutos, tá? Me perdoa. Sério? Então, eu vou... Bom, deixa eu falar apenas 2 coisas aqui e vou passar para os finalmente. Tem uma questão que o governo apresentou para convencer a categoria a fazer adesão à nova carreira, que é o fato dele estar dando um aumento de 73%. Isso não é verdade. E por que não é verdade? O piso salarial desse ano, de 2022, é de 3.834. Portanto, se ele pagar o piso, que é obrigatório, não tem como ter 73% para R$5.000. Então, eu acho que é uma questão de fazer contas, porque não é... mas ele não estava pagando o piso. Sim, ele não estava pagando o piso, mas ele pagava uma complementação para chegar no piso. Então, essas questões são importantes para a categoria ir percebendo que não é tudo isso que ele estava dizendo. A outra questão que eu acho que precisa ser debatida aí nesse processo de fazer a opção por essa carreira é o novo Fundeb e os 70% que deve ser gasto com o magistério. E qual é o impacto disso no estado de São Paulo? Acho que precisa fazer um estudo sobre isso. A outra questão já foi falada pelo Leandro, que é a equiparação que está no PNE com a média salarial. E o outro fator que eu acho que precisa ser considerado para não fazer a opção, na minha opinião, por essa carreira, é o fato que a movimentação, que é por desempenho e avaliações práticas e de conhecimento, e a outra forma de progressão, que é de desenvolvimento e formação, não está definido na lei que foi aprovada, vai ser regulamentado, e isso pode trazer consequências, ou seja, a forma como isso será regulamentado pode implicar em processos, como já tem acontecido, que eu mostrei para vocês, que as pessoas não vão chegar, não vão progredir efetivamente até o L15. Elas podem parar no L3, 4, 5 e elas abriram mão da gratificação do quinquênio, da sexta parte, pelo subsídio, e aí
acabam não tendo essa progressão. Bom, quais são as implicações desse processo, dessa carreira, que eu falei, acho que é uma proposta de carreira que vem coroar essas mudanças que começaram já lá em 97, e que, na minha avaliação, essas mudanças na carreira elas estão vinculadas às políticas educacionais, as mudanças nas políticas educacionais, as mudanças na rede, as reorganizações que aconteceram na própria rede. E também faço uma vinculação com as mudanças mais gerais no mundo do trabalho e com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, enfim, com essas mudanças mais gerais. Então, eu acho que são mudanças que visam adequar as relações de trabalho do servidor público aos pressupostos neoliberais, à nova gestão pública e ao gerencialismo, que tem como foco a questão da meritocracia, e essa carreira ela foca nisso, ou seja, coloca esta questão no centro, a questão no individualismo, que busca descaracterizar o aspecto eminentemente coletivo da atividade educativa, o controle do trabalho docente, ou seja, nunca vimos algo assim, o controle do trabalho docente é algo que a gente não tinha visto. Na PEI, isso já vem acontecendo desde 2014, isso se estende para toda a rede com a nova carreira. A descaracterização do trabalho pedagógico, ou seja, o trabalho pedagógico tal como nós conhecemos, tal como eu desenvolvi quando estava na rede pública de ensino, eu trabalhei 17 anos na educação básica, não é mais da mesma forma que se desenvolve o trabalho pedagógico, e um processo de precarização das relações e condições de trabalho que está indo ao extremo, ou seja, é uma situação que vai descaracterizando o que é ser professor, que vai descaracterizando a própria docência, tal como ela foi constituída, tal como nós a conhecemos. Eu acho que esta é a situação que está posta para o magistério paulista. E encerro minha fala dizendo que eu sei que é muito difícil resistir e parece, olha, você não está aqui na situação de quem está na escola, então é fácil dizer não faça adesão a essa nova carreira, mas seria muito importante que a categoria não fizesse adesão a essa carreira, porque é uma forma destrutiva, mais destrutiva ainda, das condições de trabalho na rede estadual paulista. Então, acho que, para a gente iniciar o debate, são essas as minhas questões. E muito obrigada. Obrigada, Márcia. Márcia, antes de eu passar a palavra para a professora Sônia, uma pessoa no YouTube pediu para você, perguntou onde encontraria a fonte das suas pesquisas. Como eu conheço, é uma aluna minha, para as minhas turmas eu já disponibilizei um material que tem vínculo com a tua pesquisa e com os dados que você nos traz. Se você quiser colocar aqui no chat do Meet alguma fonte, eu passo para o YouTube para que as outras pessoas possam ter acesso também. Muito obrigada, viu, Márcia? Bom, agora eu passo a palavra para a professora Sônia Krupa, nossa colega aqui da FEUSP, coordenadora do Núcleo de Avaliação Institucional, que é o NAI da FEUSP. E acho que a professora Sônia, para mim é muito difícil apresentar você, Sônia. Você é uma gigante para nós aqui, é uma grande honra ter você conosco. Eu vou te passar a palavra, a gente está com o tempo apertadinho,
Então, Eu não percebi perguntas até o momento no YouTube, mas vamos ver como a gente consegue conduzir. A palavra é sua, minha querida. Obrigada. Então, vamos lá, rapidez. Olha só, gente, a primeira coisa eu acho que... Não que eu faça o jogo da Poliana, eu tenho tentado, né, por razões de vida, até fazer jogo da Poliana. Mas quer dizer que na contradição, Janase, ó, Leandro, Hélida, Márcia e Vinícius, quero festar. Por que eu quero festar? A Faculdade de Educação vem a público trazendo sindicalistas, o legislativo, pesquisadores para discutir escola pública. Isso é motivo de festa. Quero consagrar dentro de um GT que defende a escola pública. Não quer dizer que a Faculdade de Educação não faça isso, mas ela está fazendo isso intencionalmente, tá certo? É um projeto, é uma proposta, e isso é forte. Então, quero fazer minha homenagem ao Vinícius, que coordena esse trabalho, e que me pediu para lembrar para todo mundo que nós vamos ter uma aula magna com o Rubens sobre financiamento da educação, e vai ser no dia 27 de abril, portanto, amanhã, às 18 horas. Financiamento da educação no Brasil, enfoques e questões atuais, onde uma parte do que a Márcia falou, porque ele também estava no projeto coordenado pela Márcia, vai ser trazido. Então, convido já a todos para a gente amanhã continuar o debate, tá certo? Janase, nós vamos fazer uma grande homenagem a Elisete. Vamos organizar junto, dentro desta proposta de imbricamento, porque esse momento ela está lá, eu acredito, no céu festando com o Paulo Freire esse nosso evento, porque isso é força. E é força, Janase, para a gente começar já. Moçada, vamos pensar o legislativo. Né? Vamos ter votação para o legislativo e para o executivo. Esse projeto passou de carreirão no legislativo a reboque de um executivo horrível. E aí, rapidamente, vou partilhar minha tela já, não vou ver vocês, não passei para coisa, vamos ver se vai aparecer, que eu queria mostrar para vocês 3 coisas, olha só, eu e o Banco Mundial, viu, Márcia, não tem jeito. Ó, desde que eu... Tá dando para ver, será? Tá dando para ver, Sônia, por favor. Então, isso, perfeito. Ó, para o profissional de ensino, historicamente, gente, é fundamental salário, carreira, jornada, formação inicial e formação continuada. Então, nós estamos aqui, ó, formação inicial e formação continuada é nossa praia como universidade. Aqui nós temos salário, carreira e jornada da educação básica, que é uma luta da categoria, dos sindicatos, mas também nossa aqui. Porque os nossos estudantes, nós estamos formando estudantes para atuar onde? Como? Essas condições aqui são intrínsecas do processo do debate da formação. Mas eu quero só pegar o gancho da Márcia, e isso que eu coloquei aqui é uma fala do Paulo Guedes, e vocês podem consultar essa fala e escutar isso aqui que acho que continua gravada, não é? Que ele disse o seguinte, que ele disse isso em 7 de julho de 2019, começo do governo do inominável Bolsonaro, que nós éramos 200 milhões de trouxas explorados por 2 empreiteiras, 4 bancos. Ele se referia aos bancos públicos. 6 distribuidoras de gás, uma produtora de petróleo, a Petrobras, afirmando que nós tínhamos um Estado ineficiente, bancado por impostos, ao qual ele contrapunha a eficiência do mercado, a descentralização, a concorrência. Ao mesmo tempo, ele propunha, nessa fala, a drástica diminuição do Estado, corte de gastos, com a reforma da Previdência, com a venda de ativos à Petrobras em especial, uma remodelagem, o encolhimento dos bancos públicos, uma reforma tributária com a diminuição dos impostos, aliada a uma reforma do Pacto Federativo. Olha lá. Descentralização do orçamento público com radical desvinculação, desindexação dos orçamentos públicos, que vai devolver à classe política a razão da sua existência. Abertura gradativa, mas total, ao comércio exterior, a diminuição do controle sobre o uso de reservas naturais e ambientais
elogiando o mercado como grande garantidor da democracia, da eficiência e da moralidade pública. Propõe uma reforma do Estado nessa, mas ele é aplaudido de pé, quero dizer para vocês. É aqui no Estado de São Paulo, é aqui em São Paulo que ele fala, ele é aplaudido de pé por isso que o fantasma, que não é fantasma, ele está aí, nesse estado de São Paulo, tá certo? E, portanto, ele diz que ele propõe uma reforma do Estado, a diminuição da máquina pública, ampla informatização que vai garantir a não reposição de futuras aposentadorias, um sistema eficiente de avaliação do produto final oferecido que vai nortear a política de pessoal. Avaliação imediata dos serviços por cores. Vermelho, sem qualquer reconhecimento profissional. Vermelho. Amarela, caso a se pensar. E verde, que dará aos funcionários o reconhecimento a pagamentos adicionais. Quero também dizer para vocês que o Banco Mundial propôs aos candidatos para o governo federal em 2018, isso aqui, ó, aumentar a matrícula e a qualidade de educação infantil, atualizar currículo, especialmente do ensino médio, reestruturar a formação inicial e a seleção de professores, bem como o apoio em serviço para melhorar a qualidade de ensino, entenda toda a parte da privatização, melhorar a governança da escola e da educação para torná-la mais voltada para desempenho e reduzir a interferência política, revisitar a rigidez orçamentária que é a vinculação, redesenhar a transferência de equalização para criar incentivo para a melhoria de desempenho, reduzir desigualdades. Eu acho que a gente vive um garrote da escola pública que, para mim, é isso aqui, tá certo? Há o ensino privado, a formação continuada à distância, o currículo estandarizado, os kits, os cursos apostilados, que a Márcia já foi dentro dessa nova modalidade de gestão. As aplicações das provas e dos testes, a classificação da escola, prêmio para os professores e a desigualdade entre escola como um incentivo, né? Então, há um círculo vicioso que nos garroteia. Eu vou dar um exemplo desse círculo vicioso pegando o Grupo Ser Educacional, que detém a Universidade de Guarulhos, que é esta coisa aqui. O Guedes e a sua irmã representam esse segmento que é muito forte, que está aí. Então, esse Grupo Ser Educacional ele tem mais de 300 mil alunos no Brasil. Não é? Então, há uma área de influência desse setor privado que faz a cabeça dos professores e que os leva a aceitar isso que a Márcia denunciou. Não aceitem, não aceitem. Mas também existe, e no Estado de São Paulo, a proposta, não é, desta avaliação formativa de São Paulo, que está junto, não é, lá com o Juiz de Fora, e que coloca avaliação. E aí, gente, eu queria voltar um pouquinho aqui só para dizer para vocês uma coisa. No meu pouco tempo. Leandro, querido, vamos parar com o discurso da geração Covid que perdeu o tempo. Não perdeu tempo coisa nenhuma. Os estudantes aprenderam horrores no meio da pandemia. Inclusive, eles são vencedores. Vou parar aqui porque eu fico emocionada. Vamos parar com esse sistema de avaliação. Vamos parar. Eu ia entrar na discussão do tempo. Escola, a escola, lá na origem grega, quer dizer o tempo livre. Suspenda o tempo. Não é o tempo do cronômetro, que mede. O tempo do cronômetro não tem presente. Porque eu já estou no futuro da Márcia. A Márcia acabou de falar, eu sou o futuro dela. Não tem presente. É o tempo da medida, é o tempo do capital. Vamos ver se a gente coloca um novo tempo agora, nesse ano eleitoral, aproveitando o que a gente aprendeu com a Covid. Aliás, os professores que eu quero cumprimentar, eles rasgaram o muro da escola e se defrontaram com a desigualdade social, muitos deles. Então, agora, nós temos que trazer isso de volta para a gente repensar essa forma escolar. É urgente a gente fazer isso. E, aliás, gente, no pós-guerra, foram 5 anos de guerra. Quero pegar a França, que ganhou da extrema-direita, por um triz, mas ganhou, tá certo? A França,
A França, quando ela volta da guerra, aliás, a França, ela faz o quê? Nós voltamos numa situação de guerra. Nós estamos saindo numa situação de guerra. Nós temos que considerar que o Bolsonaro é o inimigo, mas que ele não está sozinho. Portanto, é uma guerra fratricida entre irmãos. O Paulo Guedes, ele foi aplaudido de pé. Na verdade, esse Estado de São Paulo é extremamente conservador. Nós estamos na beira de ganhar o Estado de São Paulo para o ano que vem. Eu acho isso. Agora, nós temos que sentar com a Haddad. E sentar, mas sentar para valer. Porque essa coisa de que eu avalio e digo, olha, eu venho do Bexiga, tá certo? Trabalho desde 16 anos de idade. Se dissessem para mim, quando eu cheguei no Equipe, tá certo? Para fazer cursinho, que eu estava 3 anos atrasado, que eu não tinha a menor chance de entrar na universidade, gente, eu não sei o que eu ia fazer. Eu trabalhava de manhã, de tarde, fazia cursinho à noite. Então, nós temos que parar de fazer isso com os jovens que estão voltando para a escola. Eles estão voltando para a escola numa situação dificílima. O que é que nós vamos fazer? Então, vamos parar. O plano de desenvolvimento da educação não é um plano sobre uma avaliação diagnóstica dessa que eu mostrei aí. É um plano de transformação dessa escola. É uma nova escola, é um novo tempo. Nós estamos neste momento. Então, a Márcia tem todos os dados de pesquisa para mostrar o horror. Agora, eu quero dizer para vocês, São Paulo já teve experiências maravilhosas. E termino aí, Érica, porque tem que ter uma coisa de ânimo. Vamos lá. Os ginásios vocacionais foram o quê? A gente tem no nosso imaginário, no nosso discurso, alguns referenciais de discurso que nos ajudam a pensar. Quando eu digo jornada, salário, carreira são importantes, de alguma maneira, a jornada que estava lá nos ginásios vocacionais nos anos 60, que atravessaram uma parte da ditadura, os ginásios vocacionais tinham essas 3 coisas. E tinham mais outra coisa. Tinham a proposta e o espaço de jornada para fazer um currículo integrado. O Haddad disse na entrevista essa semana, que eu fiquei escutando quinta-feira, ele disse que ele vai colocar no Estado de São Paulo, no ensino médio, a proposta dos institutos técnicos federais. Eu quero cobrar isso dele. Mas eu quero cobrar dos meus colegas do Instituto Técnico Federal que eles não venham de nariz em pé sobre a população. Porque eu também acompanhei aqui na Federal do ABC a entrada de um desenho maravilhoso de universidade, e foi dificílimo para essa Universidade Federal do ABC, que tinha um outro desenho, aceitar o estudante vindo da escola pública. Por quê? Porque o padrão de pesquisa, de conhecimento, impedia de eles perceberem, que eles percebessem quem era aquele estudante, como é que ele estava chegando. E como a gente ia fazer a partir daquilo que estava chegando, outra coisa. Foi dificílimo. Da onde que eles vinham? Da onde que vinham os professores da escola da Universidade Federal do ABC? Eles vinham do ITA. Grande parte vinha do ITA. Qual era a cabeça dos professores? Então, eu quero discutir outra vez, Leandro, com a POSP. Nós temos que fazer um grande congresso educacional. Já, agora, em cima dessa reforma, para a gente discutir se a avaliação externa ajuda, se nós vamos continuar com essa bobagem de falar que os estudantes não aprenderam nada, sabem nada, ou nós vamos nos confrontar e chamar os estudantes como sujeitos para eles dizerem, a semelhança do que disseram em 2015, quando ocuparam as escolas, qual escola que eles querem. Como nós vamos fazer isso? De que maneira vamos fazer isso? E eu acho que a Faculdade de Educação termina. Pronto, Elida, vamos aos debates. A Faculdade de Educação tem que estar nisso, tá certo? Dentro desse desenho de formação. Porque acho que todos nós que somos de universidade pública, que formamos professores, com qual mentalidade estamos formando? Para qual projeto de atuação? Para qual currículo? Como é que se constrói um currículo próprio? E aí, de novo, para terminar... só quero dizer o seguinte, gente, o governo Montoro começa de um jeito, com o Zé Mário, com o documento número 1,
dizendo que a única saída para a escola pública é cada escola pública assumir o seu projeto político-pedagógico, documento número 1, 83. Mas 85, quando sai o estatuto, já é Paulo Renato. O governo Montoro já tinha dado uma guinada para a direita, e era o Paulo Renato. Ainda assim, a Cecília Guaraná já tinha saído. Ainda assim, o Paulo de Tarso tinha saído. Ainda assim, o Paulo Renato é obrigado a engolir o Estatuto do Magistério, que, além de dizer tudo isso que a Márcia diz, tinha lá no meio dele, lá, daquilo que me rege enquanto profissional, que me contrata, que é o Estatuto, que diz como eu tenho que ser, estava lá o Conselho de Escola Deliberativo. É dentro do Estatuto do Magistério que tem essa ferramenta de gestão fundamental. E, portanto, e aí, Janase, de novo, né, se vocês fizeram audiência pública, Janase, eu acho que a gente... Então, onde é que nós estávamos? Porque, assim, eu acho, Janase, que a Faculdade de Educação e as universidades públicas, elas têm que ser intimadas a se movimentarem nessas situações, em especial as que falam professor. É uma ação de extensão, é um problema que aflige o povo. A universidade pública se defronta com quem? E, portanto, nós tínhamos que ter sido chamados, se a Lisete seria chamada pela Assembleia Legislativa, olha, tem que chamar mais gente, chama a Márcia, chama todo mundo, chama a Repu, para dentro da Assembleia Legislativa, e aí os estudantes, o futuro professor. Entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer um enfrentamento público, uma coisa de rua. Nós temos que ir para a rua. Entendeu? Temos que ter aula pública sobre isso. E dizer para os professores, gente, espera um pouco, calma, karma cocada, karma. Vamos pensar e trazer um plano de governo para o futuro governo construído a muitas mãos. Seja ele, temos que fazer esse plano de governo. O magistério tem que ter um plano de governo. Tem que ter um plano de carreira, um plano de governo. E obrigada. Não quero mais falar, não, Hélida. Vamos debater. Obrigada, minha querida Sônia. Pessoal, eu trago uma questão. Eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas eu não sei se o Léo e o professor Vinícius nos perdoariam de estender um pouquinho, porque a gente também teve uma mudança no início. Pode ser? Mais uns 10, 15 minutinhos? Vai fazendo, Hélida. Vai fazendo, ok. Não tem problema, Hélida. Obrigada, professor, obrigada. O Eliano traz uma questão importante, porque se a gente precisa esperançar de alguma maneira, que acho que vai de encontro com o que a Sônia traz aqui, ele diz, ok, mas como que a gente pode reverter, aí ele refere-se especificamente à lei da nova carreira, né? Ele diz como que isso pode ser revertido e qual estrago isso pode fazer em outras redes de municípios menores ou maiores ou outros estados, porque São Paulo tem essa característica aí de locomotiva, né? E aí muita gente acaba embarcando. Historicamente, na educação não é diferente. Então, não sei se alguém da mesa quer responder ao Eliano essa questão. Posso, Hélida? Em alguns minutinhos, Janase, arrebenta. Tá, então, rapidamente, olha, eu acho que, primeiro, que esse projeto, essa lei, ela pode ser revogada, ela pode ser anulada. E eu acho que eu quero falar, a Sônia colocou muito bem, gente, nós vamos ter eleição agora no final do ano, em outubro, nós temos que eleger um governo progressista que se comprometa a revogar essa lei, essa reforma. Isso aí é fundamental. Então, nós podemos, sim, revogar, anular essa lei 1.374. E nós vamos cobrar, logicamente, sendo o Haddad, tem que revogar essa lei, tem que ser uma das primeiras medidas do novo governo progressista que assumir o governo estadual. Então, é possível revogar, sim, essa lei. E só, também tem uma outra questão. Janase, mas sem pegadinha e sem fake news. Porque você não disse da dificuldade, hein? A dificuldade não, mas agora, foi a cisão. Nesse governo, Sônia, é impossível. Esse governo ele controla a Assembleia Legislativa
né, controla tudo, as CPIs controla as comissões, a pauta. Nesse governo a gente não vai conseguir, né? Mas no próximo eles vão soltar governo, uma fake news que o raio do Haddad vai acabar com 5 mil. Não vai acabar com 5 mil. Por isso que o projeto tem que vir do quem quer que seja, inteiro, de baixo para cima. Desculpa aí. Não, ele não vai acabar com 5 mil, ele tem que ser 5 mil para todos os professores, o piso para todos. Né? E nós, só para concluir, qual é a orientação que nós estamos dando? Para que os professores não façam adesão, porque o professor tem 24 meses para aderir à nova carreira, que ele não faça adesão, que ele espere a eleição, né? Porque depois é irreversível, não tem mais volta. Quem entrar na nova carreira não consegue voltar mais. Então, a orientação para os professores: não entre, não faça adesão a essa farsa da reforma da carreira do magistério. Mas é possível alterar, sim, mas no novo governo. Só complementando, é isso mesmo, que a Márcia falou a respeito. A única coisa boa que tem nesse projeto é isso: o professor tem 24 meses para definir se ele quer ir nessa nova carreira. E nós temos a esperança, que nós estamos aqui para esperançar, Sônia, de que o ano que vem tenhamos um governo democrático, um governo que, de fato, pega esses 5 mil e transforma em salário, de fato, salário base, não esse subsídio hipócrita que está acontecendo aí. Agora, Sônia, você colocou num ponto que eu preciso falar, antes que acabe o tempo aqui, desse congresso educacional. Eu acho extremamente correto o que você disse. Nós passamos o ano de 2021 inteiro, Fórum Estadual, organizando a Conferência de Educação. Nós debatemos com 18 grandes polos do estado inteiro a educação que queremos. E vai se concretizar agora na CONAP, que vai acontecer em homenagem ao centenário do Paulo Freire, vai acontecer agora no mês de julho, como eu disse na minha fala. Você está corretíssimo, eu acho que o caminho é esse: chamar todo mundo para debater em todas as esferas, inclusive e principalmente os estudantes que deram uma aula nas ocupações. Para terminar, então, Paulo Freire, né, ele fala que o Brasil, para manter a esperança viva, em si só um ato revolucionário. Eu acho que é por aí mesmo. É isso, né? Lembrando que muitos daqueles estudantes que ocuparam as escolas em 2015, vários deles estão conosco na universidade hoje, são nossos estudantes na universidade. Então, essas pessoas existem, né? Estão próximas. Gente, caberia uma discussão aqui ainda de algumas horas, né? De tanta coisa que isso envolve. Mas também sinto necessidade de compartilhar com vocês preocupações que eu tenho, não no sentido de derrota, mas no sentido de encontrar possibilidades junto à categoria. É uma categoria que vem sendo pisoteada já há algum tempo, né? O Leandro falou que a gente está esse tempo todo, eu e ele, né, na rede só PSDB. Na verdade, não. Eu peguei um pedacinho de Quércia, Montoro, e aí depois toda essa catástrofe. Né? Não que tenha sido excelente antes, mas eu cheguei a trabalhar na escola padrão, no Cefam, em outras coisas ali. Bom, esse desmonte, ele vem inicialmente em passos mais lentos e, de fato, com esse atual governo, ganhou uma velocidade assustadora. Eles souberam se aproveitar da conjuntura, inclusive das condições que a pandemia impôs, né, e deram um ritmo, eu costumo dizer, deram a velocidade da luz ao avanço, às retiradas, a todos os golpes que sofreram. E, historicamente, a categoria vem ficando cada vez mais fragilizada em razão da precarização que lhe é imposta. Isso dificulta até que as pessoas possam ampliar o seu entendimento sobre essas questões. Então, eu me preocupo também de que maneira que as entidades, e aí falo como também uma conselheira da POSP, como que nós vamos, de fato, conseguir debater isso com a base. Isso é muito importante também, e aí somos nós, Leandro. Eu não sei quais artifícios, estratégias, metodologias vamos encontrar para conseguir levar esperança para essas pessoas. E a gente vai ter que fazer isso. Márcia, passo a palavra para você. Eu queria acrescentar justamente isso. Eu acho que nós temos várias questões, vocês falaram das eleições, mas tem uma discussão que precisa ser feita com a categoria, e nós temos vários elementos que
que é possível explicar os problemas desse plano para a categoria. Por exemplo, nós falamos aqui das escolas PEIs, né? Nós vamos chegar a 3 mil escolas PEIs. O que acontece com a escola PEI? Até o atual plano de carreira é um percentual sobre o vencimento do professor que ele ganha por dedicação exclusiva na escola PEI. O novo plano de carreira transforma isso num valor fixo. Gente, isso é um desastre. Todo mundo que estuda carreira sabe o que significa isso. Você transforma isso num valor fixo, se isso não tiver aumento em 4, 5, 6 anos, em 10 anos não vale mais nada. Certo? Isso precisa ser explicado para a categoria. E no momento em que está transformando mais da metade da rede sendo escola PEI. Então, nós temos condições de pacientemente explicar isso para a categoria. E assim, me parece que boa parte da categoria, até pela forma como as escolas estão funcionando, outro dia, conversando com uma professora de uma escola PEI, eu perguntei, na sua escola as pessoas vão aderir à nova carreira? Ela falou assim, ninguém está discutindo, porque a dinâmica da escola é uma loucura, o cotidiano da escola, entende? Então, acho que precisamos cavar esse espaço aí e fazer essa discussão, porque se houver essa compreensão por parte da categoria e ela não aderir, e aí combinando, evidentemente, com as questões que vocês falaram da mudança de governo, eu acho que a gente tem condições de reverter isso e é necessário. E aí, respondendo a Eliano, tem sim a possibilidade de influenciar negativamente outras redes, e por isso que é importante barrar e cortar esse mal logo no início. Sônia? Eu posso falar só uma coisinha? Eu concordo com a Márcia integralmente, integralmente. Por isso que eu acho que a gente tem que pensar no tempo do cronômetro, que é Cronos, o filho do Cronos é o Kairos, que não pensava assim, que é o tempo do presente, e Aion, que é o tempo da infância. O tempo. Nós temos que parar, dar uma parada nesse tempo. Eu não sei se nós vamos... É aí que se a gente tem força para fazer, entre aspas, uma greve, eu não sei o que nós temos que fazer. Mas nós temos que parar para poder ter um tempo para pensar. Porque esse coisa cronometrado, esse cronômetro que está sendo colocado em cima dos professores, os professores da semana passada me disseram, Sônia, parece que nós estamos em novembro, que bom que veio esse feriado, não aguento mais. Eles estão... O ritmo da volta foi avassalador, porque, inclusive, eles estavam mais distantes do barulho da escola. Até o barulho da escola incomoda, porque tem que voltar, as coisas abóbora têm que entrar no lugar, e não dá tempo da forma como eles estão sendo colocados. Nós temos que ter um ato de solidariedade e dizer, gente, para, não tem que recuperar conhecimento nenhum desse afogadilho. Veja a França pós-guerra. Calma. E nós vamos, a partir dessa reflexão, trazer um novo tempo, tá certo? E um tempo de muito aprendizado, porque nós aprendemos pra caramba na pandemia, gente. Como não aprendemos? Eu aprendi pra caramba, não quero jogar nada fora. Agora, nós temos que cobrar isso. Como é que nós vamos fazer? Qual é a nossa proposta? Se a gente parasse aqui e dissesse, pegamos a Secretaria de Estado da Educação, o que nós vamos fazer para recuperar a autoestima dos professores? O desejo deles voltarem a intervir. O que nós todos aqui faríamos? Para mim, é essa questão que nós temos que nos colocar. O que nós vamos ter que fazer? O que a gente faz para recuperar atenção? Desculpa aí, Vinícius, mas nós temos que ter tensão e tesão. Só tensão não pode. Tem que ter prazer, eros. Né? Thanatos, não. Desejo de morte, não. É desejo de vida. Vida para vocês, gente. Muita saúde. Vida, Hélida, vamos. Vida, Vinícius. Vida. Vamos. Obrigado. Hélida, você pode encerrar quando quiser. Eu só preciso, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo, de vocês poderem dispensar um tempo para tratar conosco de um assunto que nos é tão caro, né? Muito caro. E sabemos que é uma
discussão muito ampla, muito maior e muito mais longa, mas tenho certeza que fizemos um bom começo com a ajuda de vocês aqui, mas não pode parar por aqui. Aí eu me refiro a todo mundo que está acompanhando também lá no YouTube, né? Que a gente tenha, então, disposição, coragem e força para trilhar esses caminhos que ainda estão pela frente. Está muito longe do ano acabar, a gente ainda não chegou nem na metade dele, portanto, ainda que haja uma saída eleitoral, ela não é para amanhã. Então, que para quem está na escola, né, ou para quem, de alguma maneira, se preocupa com ela, para que a gente encontre esses caminhos. Professor Vinícius, muito obrigada pela oportunidade. Leandro, Márcia, Sônia, Janase, muito, muito obrigada. Força e coragem para nós. E, Léo, muito obrigada por todo o apoio. Espero que um dia a gente possa ter uma lembrança dessa nova carreira como uma coisa que nem chegou a se concretizar. Um abraço para vocês. E encerramos, então, o evento. Até. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço.